tempo neste lugar. Ele é digno da nossa voz entoada. Ele é digno também das nossas palmas, amém? Oh,
paz, irmãos, tudo bem? Amém. Eu quero conhecer quem está nos visitando aqui hoje pela primeira, segunda vez. Pode levantar sua mão aqui assim. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Vocês estão na casa do Senhor. E a gente tem algo especial para poder cantar para vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor essa noite com nossos dízimos e ofertas. E essa noite os irmãos podem notar aqui que hoje eu não vim sozinho, não vim mais um, quando costumo vir, ou mais dois. Hoje veio a galera toda, né? Hoje está toda a família. Nós fomos convidados a fazer o dízimo essa noite, porque o mês de maio é o mês da família, né? E hoje é o último domingo do mês de maio, e nós fomos convidados para estar trazendo dízimos e ofertas, para estar lembrando os irmãos que quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente não fala somente de condições financeiras, de ofertar o seu dinheiro, né, o que o Senhor tem te dado, tem te fornecido, mas também todas as dádivas que Ele tem te proporcionado, como a família, né, e o seu trabalho, né, a sua saúde, a sua vida. E eu queria estar lendo com os irmãos lá em João 15, o verso 1 e o verso 2. Os irmãos quiserem abrir comigo. João 15, o 1 e o 2. Amém? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Irmãos, é muito sério quando o Senhor fala isso conosco, porque o que Ele diz, se você está na presença aqui do Senhor, se você sobe à casa dEle, não é o suficiente. Ele quer que você produza como uma árvore, Ele quer que você dê frutos. E se você não der fruto, Ele irá te cortar. Mas, se ainda você está frutificando, agradeça ao Senhor, porque você ainda será podado para que produza mais. Não quer dizer que às vezes você está produzindo que vai ser fácil, né? Porque o Senhor vai te podar, porque Ele sabe da sua capacidade. E nessa noite eu convido os irmãos que estejam meditando, trazendo, se dedicando ao Senhor, a sua vida, a sua família, as dádivas que o Senhor tem te dado aqui essa noite como oferta e sacrifício ao Senhor. Amém? A paz, irmãos. O que nossa família quer lembrar você é que você é amado, redimido, e que você tem aquele que guerreia por você e ele nunca perde uma peleja. Você é um varão, uma varoa preciosa do Senhor. O Deus que cuida da sua casa, Ele não dorme, Ele não cochila. Então, com certeza, o Deus que é o Senhor que provê na casa de oração dEle. E é o Senhor que provê também na sua casa, na sua vida e na sua família. Então, irmãos, nós queremos te lembrar que hoje o pastor amado está aqui. E ele quer curar suas feridas e ele quer te salvar. Então, receba essa canção como uma forma de oração na sua casa. Amém?
chocolate para depositar no gasofilaço e logo após as crianças de 3 a 7 anos irão descer, tá, irmãos?
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós teremos agora a presença do nosso pastor. O pastor Diógenes, como a igreja sabe, está viajando, está de férias com a família. O irmão Zé Gomes também está com a família, buscando a caminha, né? Está no Brasil. E bem-vindos ao verão. Acho que agora começou o verão de verdade. Nós podemos ver o número reduzido de irmãos, mas Deus se faz presente no nosso meio. Amém? Nós vamos receber o pastor Washington, já é conhecido da nossa igreja. Ele, para quem não conhece ainda, ele é filho da irmã Iris, pastor Washington, que tem trago mensagens maravilhosas para nós aqui na igreja. E nós queremos ter a grata satisfação de apresentar o pastor Diógenes. Se há alguém que não conhece ainda, que pastor Washington, desculpa, ele vai trazer mensagem para nós essa noite. Acho que nos próximos 2 domingos também, né, pastor? Vai estar conosco aqui e tenho certeza que Deus tem uma mensagem preparada no coração do pastor Washington que vai penetrar no seu coração e vai fazer diferença. Você não vai sair daqui da maneira que entrou. Com certeza Deus tem uma mensagem para o seu coração. O pastor Washington, já pude encontrar com ele na entrada ali, já deu uma injeção de café nele, já chegou procurando café, então eu cheguei, já fiz um café para ele está feliz com o café, né, pastor? Então, pastor Washington, seja bem-vindo, que o Senhor possa abençoá-lo e que a igreja possa recebê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, igreja. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Diga amém. Amém. Depois de um louvor abençoado desse, né? Todo mundo foi levado à sala do trono, com certeza. Amém? É um dos momentos mais gloriosos, é o momento em que a gente louva o Senhor. Amém? É uma honra para mim estar mais uma vez com os irmãos. Muita gente aqui ainda não me conhece, mas alguns já me conhecem. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Davi, o pai do pastor Jorge. O pastor Jorge eu conheci criança, mas o pastor Davi, ele foi a pessoa que Deus usou em oração para clamar pela minha vida. Eu me lembro que ele passava na casa da minha mãe para buscá-la para a igreja lá em Estibosta. Eu estava falando com a irmã ali na cantina e ele falava: não, pastor, eu não quero ir na igreja não, eu não sou muito chegado nesse negócio de igreja não. E ele sempre orando: um dia você vai, meu filho, um dia você vai. E chegou um momento em que Deus fez a obra, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Davi. Sempre que eu posso eu falo com ele. Já tem muito tempo que a gente não se fala, porque ele está mais no Brasil, aqui na Flórida, então, mas eu fico feliz pelo pastor Diógenes que me deu essa honra, e não é fácil, isso é muito sério, você assumir um púlpito de uma igreja para pregar, então eu me sinto muito honrado com isso. E sem mais delongas, eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu quero falar nessa noite sobre o conhecimento traz libertação. Amém? Esse é o título da mensagem. Buscando o Senhor, Deus me direcionou nesse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos. Quantos encontraram, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, você vai chegar lá ainda. Amém? João capítulo 4, diz assim o texto. Eu vou ler todo o texto, ele é muito extenso, mas eu preciso para que você compreenda isso bem detalhado. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos,
deixou a Galileia e foi outra vez deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 8: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 11: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o seu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora tens e não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Amém? Até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor venha falar ao coração do teu povo, da tua igreja. Senhor, a tua palavra diz que este é o rebanho do Senhor, ovelhas do teu pasto. Senhor, alimenta as tuas ovelhas, alimenta-me, Senhor, alimenta-nos nessa noite com a tua palavra. O Senhor prometeu, através do profeta Isaías: a minha palavra não voltará vazia, mas antes apraz aquilo pela qual eu a enviei. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra nessa noite encontre lugar nos corações, Senhor, a água, a terra dos nossos corações, para que, Senhor, a semente ao cair produza frutos a 100 por 1, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Conhecimento, o conhecimento traz a libertação. É interessante, a Bíblia diz que o meu povo, Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo, a igreja do Senhor, como nos dias passados, ela tem muitas vezes não profundidade na palavra. E muitas vezes os grandes desafios que nós enfrentamos é porque a nossa profundidade na palavra não é o suficiente para nos fazer caminhar como a gente
desejaria e como Deus desenhou para que nós andássemos. Então, essa passagem bíblica mostra a situação. Quando a gente olha o primeiro passo, a gente olha para a mulher samaritana e a gente vê, era uma pessoa fora de Israel, mas não era. Quando Deus separou, Deus dividiu as tribos e tirou das mãos de Salomão. Quando a ira do Senhor veio sobre o pecado de Salomão, as 10 tribos tiveram como capital Samaria. E os samaritanos eram descendentes das tribos de Efraim e da tribo de Isacar. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? A mulher samaritana estava no projeto de Jesus, porque Jesus, quando separou os 12 discípulos, ele disse: ide e pregai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse foi o mandamento de Jesus inicial. Então, Jesus agora está ali, vindo de um lugar para o outro, e Jesus passa nessa cidade de Samaria, e ele sabia que aquela mulher estaria ali ao meio-dia para buscar água. Ele sabia da necessidade daquela mulher, ele sabia das diversidades que aquela mulher vivia, das aflições que ela passava, dos problemas que ela tinha, ele sabia. O bom de servir o Senhor é por isso, porque ele sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo sobre nós. E nesta noite, Deus quer dizer para mim, em primeiro lugar, e para você que me ouve, Deus quer que nós nos aprofundemos mais nele, que nós venhamos a conhecê-lo mais, porque o texto mostra que uma mulher samaritana, ela era descendente das tribos de Israel, ela não era uma pessoa completamente leiga, ela não era uma pessoa que não conhecia nada de Deus, mas na separação das tribos, eles disseram: nós vamos adorar aqui no Monte Gerizim, e o outro povo diz: nós vamos adorar aqui em Jerusalém. E aí começa, Jesus, quando encontra agora com essa mulher, Jesus pede água para ela. Jesus quer começar um diálogo com a mulher samaritana. Ele sabe, conhecedor de todas as coisas, o maior pregador sabe como começar uma conversa. Ele sabe como entrar num assunto com alguém. E nessa noite Deus, com certeza, Ele quer dizer para nós: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando. Porque aquela mulher, ela vinha de uma situação muito delicada. Ela vinha de uma situação que ela já tinha perdido as esperanças. Ela esperava sim no Messias, mas o seu momento era um momento em que ela estava vivendo uma situação muito delicada. E Jesus a chama agora, nesse momento, para lhe dar água. E ela imediatamente aflora a sua situação, digamos assim, almática. Ela mostra como a sua alma estava entristecida, ela mostra como a sua alma estava cheia de amargura, cheia de tristeza, cheia de rancor e muito mais ainda, cheia de falta de perdão às pessoas. Porque ela diz assim: peraí, você vem falar comigo, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não conversam com os samaritanos. E aí Jesus, começando o diálogo, Jesus disse para a mulher samaritana: ó mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. Então a primeira coisa que a mulher samaritana faz, ao dizer que os samaritanos não se dão com Jesus, com os judeus, Jesus mostra para ela o que é o dom de Deus. O dom de Deus, amados, todos nós conhecemos, é o amor. Deus ama. Você já ouviu, você num momento de tristeza, ouviu uma palavra de alguém que chega e diz: Jesus te ama. Pode parecer nada naquele momento, você fala: bom, eu sei que Jesus me ama. Mas tem momentos que quando Jesus diz para você: eu te amo, muda o quadro da nossa vida. E Jesus diz para ele: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras quem é que está falando com você. João 3,16 é a palavra mais poderosa das Escrituras, uma das mais poderosas, que reflete o amor de Deus na sua essência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo
pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus já demonstra para ela o seu amor por ela. Jesus não está querendo saber qual é a sua dificuldade. Jesus está dizendo para ela: se tu souberas, se tu conheceras o dom de Deus. E olha, conhecer o dom de Deus é necessário aprofundar em Deus. Quantas pessoas você já ouviu dizer que conhece a Deus, que está dentro da igreja, mas o coração não é totalmente do Senhor? Está cheio de amargura, está cheio de decepção, está cheio de ressentimento. Era assim o quadro daquela mulher. E Jesus começa falando com aquela mulher, demonstrando o seu amor por ela. E ela começa a conhecer aquele amor, porque ninguém falava assim com ela. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, se não me falha a memória, verso 17, Jesus diz, Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: porque o amor de Deus nos constrange. Não é constranger no sentido de nos envergonhar, é no sentido de nos abafar, de nos possuir, de nos completar. Paulo diz, porque o amor de Deus nos constrange. Olha para você ver na sua vida como Deus te ama. Pare para pensar. Às vezes a gente vive uma vida tão agitada que a gente pede: Senhor, me dá, me dá. A gente está muito focado em receber de Deus bênçãos materiais, muitas vezes bênçãos espirituais, glória a Deus por isso, mas a gente precisa de entender a essência do Evangelho que liberta, que é o conhecimento. Porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus, ele nos afaga, ele nos cerca, ele nos possui de uma forma tão poderosa. Quantas vezes a gente está chateado, mas quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor na palavra, a gente sente um refrigério. Alguém aqui já experimentou isso? É algo que ninguém pode fazer, somente as Escrituras. E Jesus foi bem enfático quando ele disse isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas buscam a Deus e chega num ponto que ele diz assim: eu estou muito bem na minha vida espiritual, eu estou tranquilo. Mas Oséias 6,4 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é um ato diário. Nós precisamos de conhecer a Deus todo o tempo. Sem conhecermos a Deus, a gente não pode viver a plenitude da palavra de Deus. Sem conhecer a Deus desta forma, como Oséias diz, conheçamos e prossigamos. É hoje, é amanhã, é depois da manhã. O grande problema de Jesus nos seus dias foi porque os fariseus diziam muitas coisas, mas é Ele. De onde vem esse poder? Não é Ele, filho de Maria e José? Não é Ele, irmão, os seus irmãos estão no nosso bem? De onde vem esse poder miraculoso? E Jesus diz várias vezes: errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Então muitas vezes a gente erra por isso. Muitas vezes a gente não consegue viver a plenitude de Deus porque nos falta conhecer o dom de Deus. E ele disse: e se você souber quem é que te fala. Olha, amados, a gente como pastor, a gente sempre aconselha as pessoas. Eu sempre tenho visto muita gente conhecer a Deus, o Todo-Poderoso, mas conhecer a Deus como Senhor faz muita diferença. Porque Jesus é Senhor. O senhorio dele precisa tomar conta do nosso ser por completo. Eu já vi pessoas dizer: vai na igreja, louva a Deus, ouve a palavra e dá glória a Deus, mas no fundo, há um ressentimento, há uma amargura. Pastor, eu já fiz muita coisa
Mas tem algo que não dá para fazer. Tem algo, fulano de tal me fez tal coisa, e a pessoa diz: Deus vai entrar com provisão nesse negócio. Deus vai fazer justiça. Amados, Deus está querendo, sabe o quê? Que nós liberamos perdão. O grande problema da alma da humanidade é falta de perdão. A psicologia secular prova isso. Os grandes problemas estão na alma. Por quê? Porque falta para o crente, para a igreja de Jesus, tomar posse de tudo que ele conquistou na cruz, liberando perdão. Antigamente a gente cantava um hino, não sei se vocês já cantaram, com certeza já cantaram. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Quem lembra disso aqui? Aleluia. O amado ali, eu conheço há muitos anos, ele lembra disso. Amados, é isso aí, liberar perdão. Eu já presenciei situações da igreja sair para jogar futebol e voltar, e o pastor ter que pregar uma mensagem de exortação, porque os irmãos brigavam jogando futebol. E aí, onde é que está Jesus nisso? Aí a gente vai jogar futebol e deixa Jesus fora. A gente presencia cada coisa. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você conheceres o dom de Deus e conhecer quem é que fala com você, Senhor da nossa vida, é isso. Ele é dono, Ele é criador, Ele possui todas as coisas. Por isso no livro do Salmo está escrito: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Você é dele. E para ele te abençoar com tudo que está nas Escrituras. Quantas vezes a gente é especialista em decorar os versículos bíblicos: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas lá no fundo, Jesus, ainda falta muita coisa. Deus hoje está dizendo: precisamos conhecer mais o dom de Deus. Precisamos conhecer Jesus como Senhor, porque isso vai mudar a nossa história. Começou a mudar a história daquela mulher. A minha Bíblia traz em S maiúsculo. Ela já diz o versículo 11: mas Senhor. Ela reconhece, pelo amor de Deus, que só alguém como Jesus podia falar assim. As multidões, quando ouviam Jesus, a mensagem de Jesus, a Bíblia diz que eles ficavam como que dominados por ele. E as pessoas diziam: mas não é esse o que está entre nós? Mas as pessoas que ouviam Jesus, que abriam o coração, diziam: ninguém fala como ele. A Bíblia chega a dizer que eles eram dominados pelas palavras de Jesus. Então, quando a gente deixa Jesus ser Senhor, acontece isso. O nosso coração é dominado por Ele. A presença dEle nos move de tal maneira que a gente entende Ele como Senhor e a gente quer mais, porque a mulher samaritana não ficou só nisso. A Bíblia diz no versículo seguinte, ela diz: onde tens a água viva? Quando a gente dá esses passos de conhecer o dom de Deus, de entendê-lo e de recebê-lo como Senhor, o que mais você quer é se envolver com Ele. É assim. Eu me baseio muito nas coisas práticas. Quantos aqui já namoraram, já casaram? Amém? Todos, né? Glória a Deus. Eu me lembro que eu estava apaixonado pela minha noiva, pela minha namorada, depois a minha noiva, e todo dia eu queria estar com ela. Amados, é o melhor exemplo. A Bíblia diz que nós somos o quê? A noiva do Senhor. Ele vai vir buscar uma noiva sem ruga, sem mácula. Ele vai vir buscar uma noiva para casar com Ele. E essa noiva precisa se envolver com Ele.
Essa noiva precisa conhecer o dom de Deus, essa noiva precisa conhecê-lo como Senhor, entender o seu senhorio, mas também essa noiva precisa se envolver com Ele a ponto de desejar beber da água que Ele tem para dar. A água que Jesus tem para dar. Quando a gente recebe, a nossa vida muda. Mudou a história da mulher de Samaria, da mulher samaritana. Ela bebeu, ela se interessou e Jesus disse para ela: aquele que eu der da água viva, ele não terá mais sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. E ela desejou aquilo. Jesus, no último dia da festa de tabernáculo, João capítulo 7, versículo 37 a 39, se não me falha a memória, ele levantou no último dia da festa de tabernáculos, e ele disse diante da multidão: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E sabe como é que a gente bebe de Jesus? Quando a gente mergulha nas Escrituras. Quando a gente mergulha nas Escrituras, a gente não tem poder, a gente não tem dificuldade, de chamá-lo de Senhor. Porque quando a gente mergulha nas Escrituras, o Espírito Santo que foi dado a todo aquele que o recebeu como Senhor, o Consolador, ele vai jorrar dentro de nós uma fonte de água viva, e essa água viva vai aumentar dia após dia. Quando nós entramos nas Escrituras, as Escrituras revelam o poder de Deus, as Escrituras nos enchem mais dessa água, e do nosso interior vai fluir rios de águas vivas. O Consolador vai fazer isso de tal forma que quando você chegar no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e não vão ver aquela fisionomia, eles vão ver um homem e uma mulher cheio de Deus, porque ninguém pode ser cheio de Deus se não conhecê-lo e prossegui-lo em conhecer. Então Jesus aqui disse para a mulher: se você beber da água da vida, amados, todos nós recebemos a água da vida no dia que nós encontramos com Jesus. O problema é manter essa fonte jorrando, porque essa fonte só pode jorrar quando nós a suprimos com a palavra de Deus. É a palavra que nos faz aprofundar. É a palavra que nos leva a navegar por águas profundas. É a palavra que nos leva a garantir a nossa vitória. Porque quem medita nas Escrituras e vive por ela, não tem problema de conhecer a Jesus como Senhor. Jesus disse, escrevendo, pregando para o povo, no livro de Mateus, não me lembro aqui agora, mas Jesus diz assim: por que dizeis Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Lá no profeta Isaías, no Velho Testamento, Deus diz: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, amados, quando a gente deixa essa água viva fluir dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele gera vida em nós, ele gera essa água que nos purifica, que lava o nosso coração de toda amargura, de todo ressentimento. E a mulher samaritana experimentou isso na vida dela. A mulher samaritana, agora, ela deseja beber da água da vida. E o próximo passo, ela disse para ele assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Jesus estava falando não da água física, mas da água espiritual. E ela com certeza entendeu aquilo, porque ela logo vê em Jesus, agora ela o conhece como profeta. Ela disse, Jesus disse: vai e chama o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu.
E ela disse: vejo que tu és profeta. Um dos ofícios de Jesus era profeta. E Jesus, ali, diante daquela mulher, ele disse: disseste com verdade. Não tem ninguém que conhece mais a nossa vida do que Jesus. A Bíblia diz no Salmo 139: Senhor, tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe conheces os meus pensamentos. Ainda que a palavra não chegou na minha boca, tu já a conheces de cor. Jesus sabe tudo. Então não adianta a gente guardar essas coisas que não bate com a promessa, com a palavra que foi liberada sobre nós. Essas coisas precisam andar em alinhamento com a palavra, para que a gente possa viver a plenitude de Deus na terra, e as pessoas verem a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Malaquias capítulo 3. Vai chegar o tempo, amados, que quem perseverar em buscar a Deus, em servir ao Senhor, em clamar ao Senhor, vai chegar o tempo, porque os judeus reclamaram: que adianta a gente servir o Senhor, nós estamos vivendo a mesma vida? Coisa nenhuma. Quem serve a Deus é diferente. A Bíblia nos chama de nação eleita, povo escolhido de Deus. Então nós não somos igual a ninguém que não serve a Deus, nós não somos melhor do que ninguém, mas nós somos diferenciados. Se a gente não entender quem nós somos em Cristo, nós não vamos a lugar nenhum. A gente precisa entender. E aqui Jesus mostra para essa mulher o amor dele por ela. E a mulher aqui diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Depois a mulher o conhece como Senhor, Salvador. Ela diz, Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela conhece a Jesus como adorador. Jesus, amados, nos momentos mais difíceis do ministério, ele dizia: Pai, graças te dou. Será que a gente diz isso para o Senhor todos os dias? Senhor, graças te dou pela situação que eu estou passando, pelas provas que eu estou enfrentando, pelo deserto que eu estou passando. Será que a gente fala isso para o Senhor? Deus, nessa noite, Ele quer que nós entendamos, que nós o adoremos, mas precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque adorar em espírito é adorar em qualquer lugar, em qualquer situação, não importa o que nós estejamos passando, mas adorar em espírito é algo especial, é seleto para aqueles que andam com Deus. Porque quem não anda, não consegue. Ele consegue mais ver a tribulação, ele consegue mais ver o problema do que ver a solução do problema. Por isso Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando a gente entende isso, adorar em espírito é bem mais fácil. Onde quer que você esteja, você é movido pelo Espírito a dizer uma palavra. A irmã ministrando o louvor diz: diga uma palavra para o Senhor, uma palavra de amor. Quando a gente tem essa intimidade, a gente sempre diz para o Senhor: Senhor, eu te amo. Uma das coisas que nos momentos de provas da minha vida eu passo, eu me prostro diante dele e eu digo: Senhor, eu te amo. O Senhor é o meu maior amor.
Não tem outro amor. A minha família eu amo muito, mas o Senhor está acima de qualquer coisa. Adorá-lo em verdade é assim, em espírito e em verdade. Em verdade, porque nós conhecemos Ele pela sua palavra. Nós não vemos a Jesus, mas nós, quando olhamos para a palavra, nós enxergamos, nós olhamos e vemos a nossa face, o que precisa mudar. A gente vê o poder dele e reconhece a nossa fraqueza, as nossas debilidades. E aí, o que a gente pode dizer é: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu vou te adorar, não importa o que eu esteja passando, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não importa a luta, não importa a adversidade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso nos leva a adorá-lo em verdade. Isso nos leva a adorá-lo não só quando nós estamos aqui em espírito, em verdade, te adorando, mas quando nós estamos no nosso dia a dia, a gente tem força para adorar o Senhor. Um dia eu estava no meu trabalho e passando por um momento difícil, e meu patrão chegou, e às vezes eles ligam uns rádios lá, a maioria, né? A maioria vence. Mas nesse dia eu cheguei e coloquei no meu telefone celular umas canções de adoração ao Senhor. Aí ele chegou, olhou o trabalho, aí ele falou comigo: esse som é bom, eu estou gostando de ouvir isso. Aí eu falei: uau. Aí coloquei no início de novo, ele ficou ali olhando, se fazia de conta que ele estava olhando, mas ele estava antenado, ouvindo. Um dia ele me chamou para fazer um trabalho na casa dele, e só tinha a filha dele em casa. Estava eu, mais 3 companheiros, e meus companheiros, ainda que não sejam crentes, mas eles, quando eu ligo a música, eles não põem nenhuma objeção. E aí a filha dele, ouvindo a canção e me ouvindo cantar, né? Porque ouvindo a canção ainda ia bem, mas quando ela me ouviu cantar, ela também foi edificada. Ela ligou para o pai dela e disse: pai, fala para o Washington continuar cantando essa canção. O mundo, amados, espera dos crentes uma aparência, uma vida que reflete a Jesus. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E a Bíblia diz que a criação geme, esperando o dia da redenção. E nós que temos as primícias do Espírito, também gememos. Então, luta todos passam, mas passar luta e reconhecer Jesus no centro de tudo nos dá vitória. Aquela mulher conhece Jesus como adorador, e ela diz no versículo 25, a mulher disse-lhe: eis, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Mesmo depois de tudo aquilo, ela disse: eu sei que o Messias virá, e quando ele vier, ele nos anunciará tudo. E aí Jesus, com muito amor, diz para ela no versículo 26, eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo. Hoje Deus quer que nós entendamos que Ele precisa estar no centro total da nossa vida. Se quisermos avançar, se quisermos ver as Escrituras se cumprir na nossa vida, é necessário
nos aprofundar nele. Por isso Oséias 6,4 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá como chuva serôdia no seu tempo. Conheçamos e prossigamos. O que você precisa de Deus, se você conhecer da forma que você conhece e prosseguir em conhecer, você vai ver a chuva de Deus inundando a sua vida de bênçãos, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Você vai ver Deus inundar a sua vida, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Fique de pé nesse momento. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o que diz Oséias 6. Se envolva mais com o Senhor. Todos nós conhecemos o Senhor, amém? Mas nós precisamos de prosseguir em conhecê-lo. Prosseguir num nível em que nós possamos, como diz o profeta Ezequiel, entrar e deixar as águas dar no tornozelo, mas não ficar só no tornozelo, ela chegar nas nossas coxas, ela chegar nos nossos lombos, e ela chegar de uma forma que quando a gente vai entrando por as águas, a gente não vai encontrar mais como andar, a gente vai nadar nas águas do Espírito, e aí a gente vai experimentar um outro nível em Deus, a gente vai experimentar o mover de Deus, tirando todas as mazelas da nossa vida, tudo aquilo que deixa, que nos impede de avançar em Deus. Como você tem vivido com o Senhor? Você tem conhecido o Senhor? Eu creio que sim, porque essa igreja é uma igreja cristocêntrica. Mas você tem, fora do culto, você tem prosseguido em conhecer o Senhor? O culto hoje, o culto todos os domingos, quarta, sábado, domingo, né, que vocês têm culto, né? Eles te alimentam, quarta, quinta-feira, você está bem? Porque o alimento, amado, você não come só uma vez, né? Você janta hoje, quarta-feira, e vai jantar, e vai almoçar somente no sábado. Se você tiver esse nível, glória a Jesus. Mas a gente precisa, o nosso corpo precisa de alimento, assim como a nossa alma precisa ser alimentada. O salmista Davi chega a dizer: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó meu Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, a nossa alma precisa ansiar por Deus. A gente precisa ter essa fome, esse desejo de encher das Escrituras. Há alguém aqui que ainda não conhece o Senhor? Levante a sua mão. Você que ainda não teve essa experiência com o Senhor. O patriarca Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. A gente precisa conhecer o Senhor. Você vai conhecê-lo através das páginas das Escrituras, dia após dia. Ele não vai, talvez não fale agora, nesse momento, mas no momento em que você começar a encher a sua alma, vai fluir da sua vida, essa vida, e as pessoas que estiverem ao seu redor vão ser impactados. Eles vão dizer: o fulano não fala como os outros falam, mas a palavra que ele fala, ela nos impacta, ela nos deixa como que dominados. As palavras que eles falam, os outros não falam. Sabe, amados, eu tenho pedido isso a Deus, dia após dia, porque é assim que o Senhor espera que nós sejamos. Aleluia. Eu creio que todos aqui conhecem o Senhor, amém? Todos aqui conhecem o Senhor?
Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos nesse momento. Você que ouviu a palavra, a gente precisa crer na palavra. O profeta Isaías disse: a minha palavra não voltará vazia. Senhor meu Deus, estou diante das tuas ovelhas, entreguei aquilo que o teu Espírito Santo ministrou ao meu coração. Senhor, ajuda-nos, Pai, como igreja. Eu não falo como pastor, eu falo como ovelha do teu pasto. Ajuda-nos, Senhor, dia após dia, Senhor, a ter sede do Senhor, a reconhecer que o Senhor é tudo que nós precisamos. Ajuda-nos, meu Deus, a conhecer o dom do Senhor, esse dom que Paulo diz que nos constrange, que nos possui. Ajuda-nos a conhecer, Senhor, o Senhor como senhorio das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a vê-lo como a fonte das águas vivas. Ajuda-nos a vê-lo como profeta que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, que não há nada que está secreto diante dos teus olhos. A tua palavra diz que tudo está patente aos olhos do Criador. Ajuda-nos, Senhor, a vê-lo como adorador, mestre. A maior adoração saiu dos teus lábios para o Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vê-lo, a encontrá-lo como o Senhor da nossa vida, o Senhor que nos diz tudo, que nos anuncia tudo que precisamos saber. O eu sou. Ajuda-nos, papai, a viver no centro da tua boa, agradável e perfeita vontade, segundo Romanos 12. Ajuda-nos, Senhor, e a não nos conformar com este mundo. Ajuda-nos, Senhor, nesses tempos difíceis, porque a nossa fé vai crescer mais e mais, e nós veremos a boa mão do Senhor agindo a nosso favor. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Te adoramos.
Aleluia. Amém, amados? Nós vamos agora, nesse momento, orar pelos aniversariantes. Quantos estão fazendo? Quantos? Nós temos aqui. Aleluia. Amém, amados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos apresentar, Senhor, cada uma dessas vidas, Senhor. Senhor, cada uma dessas vidas, Senhor, que neste dia, nesta semana, completam mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, meu Deus, por este novo ciclo na vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é o Deus que muda os tempos e as estações ao nosso favor. Meu Deus, eu quero te pedir que nessa noite o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada uma dessas vidas, Senhor, que estão completando mais um ano de vida com saúde, na presença do Senhor. Que o Senhor os abençoe, meu Deus, que o Senhor venha nesse tempo, Senhor, mudar os tempos e as estações para um novo nível, para um nível, Senhor, mais abençoado, para um nível de mais vitórias. Meu Deus, nós abençoamos cada uma dessas pessoas em o nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Amém, amados. Então vamos dar a bênção, pastor. Fique de pé, por favor. A gente tem o costume de estender as mãos, mas é com os irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja, esteja e permaneça hoje e para todos sempre com esta parcela do corpo de Cristo, a Igreja Presbiteriana de Boston. Que o Senhor abençoe, que o Senhor alargue as suas fronteiras, que o Senhor, meu Deus, faça o Senhor fecundos, que eles possam estar, Senhor, por cima e não embaixo, que eles possam estar por cabeça e não por cauda, que eles possam, Senhor, avançar no poder que há do nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.